Olá pessoal, olá internet espectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. O entrevistado de hoje é o Dr. Sidney Bose, lá da Companhia do Sorriso. Olá, doutor. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia às pessoas que estão acompanhando. É uma satisfação imensa estar aqui e bater esse papo com você aí. Gostaria de começar, falando por que clínica e não consultório odontológico. Então, na verdade, eu sou graduado na UEPG em 99. Eu lembro aí que na década de 80, 90, meus tios, avós, vizinho lá, meio que tinha o dentista da família, né? Aquele dentista que a família toda ia e ele fazia meio que de tudo, né? E aí, com o passar do tempo, entrei na graduação, o tempo foi passando, a gente começou a perceber, né? Não nós, né? O mercado começou a perceber que talvez você geraria uma facilidade para esses pacientes, você tendo profissionais de várias áreas, né? No mesmo ambiente. Porque esse dentista, vamos dizer, meio que o dentista da família, ele fazia meio que de tudo, mas eventualmente aquilo que ele não fazia, ele tinha que encaminhar para alguém, né? Para um outro local, para um outro endereço, para um outro consultório. E isso era uma prática comum. O tempo foi passando e as pessoas gostam de facilidade, né? Sabe? Então você já tem o hábito de, eu vou no consultório, eu vou na clínica. Então numa clínica você gera uma facilidade no sentido de o pessoal se deslocar sempre no mesmo ambiente ali, né? E ele é tratado por vários profissionais na mesma unidade. Então isso aí gera um certo conforto para o paciente, onde ele tem a possibilidade de tratar áreas mais complexas, todas as especialidades dentro da odontologia num mesmo ambiente. Então isso era uma tendência de mercado, né? Tanto é que hoje pode ver que existe muita clínica, né? Depois veio as franquias e tudo. Então esse foi a ideia, né? A vontade assim de entrar nesse mercado já, que era uma tendência natural no momento. Então vamos lá, o doutor se formou então em 99, é isso? 99. 99. E a clínica abriu em que ano? Abrimos em 2001. E como foi essa evolução e esse crescimento de 2001 para cá, doutor? A gente começou com 2 consultórios, né? 2 ou 3 consultórios, não lembro de cabeça, assim. 2 consultórios, né? E uma estrutura pequena. Inclusive a gente ficou 1 ano ou 2 num local, depois a gente mudou, muito próximo, na mesma quadra, inclusive, mas a gente teve que ampliar o espaço, né? E fomos evoluindo no sentido de espaço, né? Ampliando espaço, gerando conforto para o paciente. Na questão tecnológica, né? A gente, hoje é muito comum, né? As clínicas, os consultórios até tem os raios-x lá, os digitais, né? A gente começou com panorâmico que era analógico ainda, né? Depois mudou para o digital, né? Aquele raio-x, o pequenininho, o periapical. Hoje, com o escaneamento, ou seja, a gente foi ampliando a estrutura da clínica no sentido de número de profissionais, né? Com mais especialidades e a questão de tecnologia também, para gerar mais conforto e mais precisão nos nossos trabalhos com os pacientes. E quando o doutor falou que era 2 ou 3 consultórios, era cadeira do dentista, é isso? Isso, 2 ou 3 cadeiras. A gente começou, para ser mais exato, com 2 cadeiras. A gente revezava. Tinha uma equipe ali que a gente fazia um revezamento das cadeiras. Eram 2 cadeiras. Uma dança das cadeiras. Dança das cadeiras, mais ou menos isso. Exatamente isso aí. Legal. Odontopediatria. Vocês fazem algo nesse sentido? Isso é importante? A gente trabalha. Nós temos uma especialista na equipe, né, que trabalha na odontopediatria. Se você for analisar, né, Mauro, assim, quem está nos acompanhando, eu acho assim, a primeira experiência de uma criança, ela marca, né, em qualquer situação. E na odontologia, no dentista, não é diferente. Então, eu vejo assim, que hoje, às vezes as pessoas têm uma parte, digamos, da população que dá muito valor a isso, né, na odontopediatria. O quê? Você prevenir, você levar a criança no odontopediatra, numa clínica, com o odontopediatra, antes dela ter algum problema.
entende? Para você ensinar a higienizar, escovar, aplicar um flúor, para ela ter essa experiência agradável. Em contrapartida, às vezes tem uma parte da população, algumas pessoas que às vezes não sei se não dão tão importância, não têm o conhecimento dessa importância, que às vezes leva o filho numa primeira consulta com dor, né? Então, provavelmente esse procedimento, se você chega no consultório, né, com dor, ele vai ser, você já tem a dor, ele vai ser traumático. Então, essa primeira experiência, ela acaba não sendo tão agradável. Então, às vezes a gente até escuta algum pai ou mãe falar, nossa, meu filho tem pavor de ir no dentista, a primeira vez que ele foi, sofreu demais, isso, aquilo. Então, não estou aqui culpando o pai, a mãe, ou a criança ou o profissional, mas pela situação que ele foi, né, a primeira vez, talvez ele chegou num quadro de dor que teve que ter submetido a um procedimento mais invasivo, né? Em contrapartida, se você tiver o hábito, né, inclusive a gente comenta, assim, a profissão, só orienta até a mãe, a gestante, já deveria procurar um profissional para pegar algumas informações de quando essa criança nascer, como que eu vou higienizar, como que eu vou criar hábito saudável para que ela, quando precisar de fato de alguma coisa, seja mais tranquilo possível. E quantas vezes ao dia uma criança tem que escovar os dentes, ela deve escovar os dentes e usar o fio dental conforme vai nascendo os dentes, conforme ela vai crescendo? Tá, então assim, Mauro, o que é, né, na odontopediatria, lá na graduação a gente aprende, quando, mesmo antes da criança nascer os dentes, já é interessante a mãe, né, com uma gazezinha estéreo ali, limpa, né, enrola no dedo e higieniza a mucosa ali, aonde vai nascer os dentes da criança. Já fazer uma higienização, né, faz tipo uma massaginha ali e higieniza. A partir do momento que começa a nascer os dentinhos, claro que daí a mãe vai amamentar, até tem a situação que o pessoal comenta muito às vezes de cárie de mamadeira, que é quando mama no peito, ou quando tem a mamadeira mesmo, que a criança às vezes dorme, não sei se você faria essa pergunta, mas já estou me adiantando. Às vezes a criança dorme com a mamadeira. Uhum. Isso não é saudável, porque à noite, quando uma pessoa dorme, a criança no caso, o fluxo de saliva diminui muito e dificilmente você vai tirar a mamadeira e higienizar, porque você acaba acordando a criança de novo. Então o ideal seria você acostumar a criança a não dormir com a mamadeira. Mas enfim, a higienização ela tem que ser feita após as refeições, numa situação normal, vamos dizer, de uma criança um pouco mais, né, adulta já, ou nos intervalos. A pessoa, no meio da tarde vai tomar um suco, comer uma bolacha, que a criança gosta disso, um salgadinho. O ideal é a cada refeição você fazer a higienização. Esse é o padrão que a gente orienta. E, doutor, no ramo da ortodontia, o que a clínica, a Companhia do Sorriso oferece hoje? Então, nós trabalhamos, a Companhia do Sorriso tem profissional especializado também, né? A gente trabalha com os aparelhos convencionais, né, mano, que tem aí. Trabalhamos com aparelho estético, a gente trabalha com os alinhadores também, né? Hoje, né, popularizou bastante, né, os alinhadores. Os alinhadores são aquela forma que você coloca, translúcida que você coloca no dente. Isso é um alinhador. Isso, na clínica a gente tem o próprio scanner, a gente escaneia, vai para um software, né, vai para uma empresa, as plaquinhas, né, e o paciente usa as placas, né, então não tem mais aquele aparelhinho, aquela pecinha que a gente chama de bracket, né, colado no dente, né. Esses são os alinhadores, a gente trabalha também com eles, né. Então, o aparelho que eu, quando criança, adolescente, costumava ver, não existe mais. Existe, mas ainda existe. O pessoal usa bastante, até pelo custo, né, mano? O alinhador ainda ele ainda é caro, sabe? Né? Então, existe bastante e é bastante usado, né? Claro que daí o pessoal tem aqueles, vamos falar um termo simples, né? Os bracket, que a gente chama de metal, mas hoje já tem os de porcelana, os incolores, né? Onde ele aparece menos no sorriso, né? Tem gente que não gosta, tem gente que já gosta que apareça mesmo. Então, e tem os alinhadores. Então, o convencional ainda existe bastante, mas os alinhadores estão
tomando um pouquinho, estão ocupando esse espaço, gradativamente, de uma maneira lenta, mas já tem bastante... É que no mercado existia só uma marca, depois foi surgindo mais marcas, né? Então, acabou que em termos de valores também caiu um pouco. Era um aparelho relativamente com custo alto, né? Então, às vezes inviabilizava isso. Eu faço uma retrospectiva, né, Mário? Apesar de eu ter formado em odontologia, eu sou técnico agropecuário. Então, na minha época, de 90 a 92, eu sempre comento isso, nós éramos em 180 no colégio agrícola. De 180, acho que tinha 1 ou 2 pessoas que usavam aparelho. Aí se nós for fazer uma retrospectiva lá na literatura, que hoje de cada 10 pessoas, 7 ou 8 precisam usar aparelho, né? Então naquela época talvez mais de 100 pessoas deveriam estar com aparelho, deveriam ter indicação. Mas o custo era muito alto. O aparelho convencional mesmo, na década de 90, 80, era muito alto, né? E ao longo do tempo foi baixando. Hoje é um custo muito acessível e, né, a grande maioria das pessoas tem condição de pagar um tratamento. Os alinhadores, fazendo uma analogia, hoje são relativamente alto o custo, mas com o tempo, acho que assim, é uma tendência de mercado, né? Vai acabar reduzindo. E isso é uma parte estética, né, dos dentes, no caso, né, não é uma parte técnica. O que mais pode se fazer nesse campo estético da odontologia? O Brasil é um país de um grau de exigência estética muito alto, tanto na área médica, odontológica, né? Tanto é que a gente é meio campeão em cirurgia, né? Acho que só perde para os Estados Unidos, não sei se não é equilibrado com eles. Então, na área da estética não é diferente. Nós temos, assim, profissionais extremamente qualificados. O dentista brasileiro, ele é bom, né? Nós temos tecnologia, nós temos equipamento. Então, hoje, você pode corrigir pequenos defeitos, né? Às vezes, você corrige com alinhador, com aparelho, ou se for uma diferença muito pequena. Quero deixar claro aqui que uma lente e uma faceta não substituem um tratamento ortodôntico. Eu quero dizer assim, aquele pequeno detalhezinho que não envolve a oclusão, que é a mordida em si do paciente, você pode corrigir com facetas de resina, ou as famosas lentes, né, que o pessoal fala, né, que falava muito lente. Essa é uma película de porcelana ali, onde você corrige pequena diferença de posição, proporcionalidade, né, de tamanho de dente. Então, você consegue trabalhar bem isso. E até procedimentos mais invasivos, um pouquinho mais invasivo, no caso, que são já as facetas convencionais, onde às vezes a pessoa tem um dente escuro, né? Você trata o canal, fica escuro, tem mancha, alguma coisa. Que com o clareamento, se faz o clareamento, ele vai clarear, mas essa diferença de tom, uma parte do dente a outra, acaba não eliminando. Então você acaba usando as facetas convencionais ou até as coroas. Então hoje o campo da estética ele é muito, muito amplo, assim. E a harmonização facial, doutor? Então a gente trabalha também, mano, com harmonização. Claro que a harmonização, assim, uma área... se nós analisar assim, ela é meio emergente, né, na odontologia. Ela é recente, se for analisar, né? Há pouco tempo. Então, ela traz muitas soluções, mas também eu estou falando aqui como, não estou fazendo uma propaganda direto da Ciência do Sorriso, mas estou falando como um profissional, né? Uhum. É uma área que também as pessoas têm enfrentado muitos problemas. Então, tem que ser uma análise muito criteriosa do paciente, do cliente. Visto aí, se acompanhar a rede social ou jornalismo, se volta meio, se escuta, né, algum caso crítico na área da harmonização, né? Então, mas nós trabalhamos, né, nós temos um profissional qualificado, com pós-graduação, tudo certinho, e uma análise muito criteriosa do que a gente vai fazer. Porque a harmonização, assim, aí é um ponto de vista meu, pessoal, ela é um pouquinho diferente de um paciente que chega no consultório, na clínica com dor.
Você chega lá com dor, o profissional tirou a dor, está resolvido, né? Quebrou um dente, o cara restaura, está resolvido. A harmonização, a pessoa ela já está insatisfeita com algo nela, né? Por mais que você olhando como leigo, acha que está tudo perfeito, mas ela está insatisfeita com alguma coisa. Senão ela não estava procurando uma melhora. Então é uma área assim onde a expectativa do paciente, ele cria uma expectativa muito grande. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Para não gerar algo que você não consiga atingir. Então nós trabalhamos com muita propriedade nesse sentido, né? De harmonização, né? Conseguimos ótimos resultados e trabalhamos, né? Diariamente nós temos um profissional na clínica que trabalha com isso. Mas com muita cautela também, sempre com muito cuidado para não, ao invés de deixar o paciente feliz aí, harmonizar, criar um problema. E nessa área de estética, ela também envolve mais coisas, né? Bichectomia, isso? O que é isso, doutor? Isso, Mauro. A harmonização, assim, ela é muito ampla, né? Até existe alguma... O nosso conselho é muito atuante, o CFO, né? Existem algumas divergências com outros conselhos, mas assim, a bichectomia é a famosa bola de bichar. Fala bola de bichar porque é como se fosse uma bolinha de gordura ali na lateral da face, tem, né? O cara que descobriu isso, o nome dele era esse, por isso que ficou esse nome. Então é você remover parte dessa bola de bichar ali, que fala assim, né? Falando um termo simples que as pessoas podem entender, né? Para deixar o rosto mais afinadinho, entende? Então você remove bilateral ali, né? Parte dessa, como se fosse uma bolinha de gordura ali. E aí você acaba deixando o rosto mais afinado da pessoa. Doutor, partindo para a área de implante, né? Quais são as indicações, as contraindicações de você ter um implante e a própria evolução do implante em si? Então, mano, essa área que eu gosto de todas as áreas, mas essa área que eu tenho mais prazer em falar e gosto, que é a minha, vamos dizer assim, eu trabalho já sou graduado em 99, em 2004, comecei a fazer implante, fiz mestrado na área. Então, assim, evoluiu muito em todos os sentidos, irmão, o implante. Na questão de tempo de espera, né? Antigamente se esperava lá no começo, lá 6 meses, 1 ano, às vezes você instalava um pino de implante lá. Tô falando um termo simples aí para as pessoas poderem entender, né? O pininho seria o implante de titânio em si que vai lá no osso. Tinha uma espera muito grande. Esse tempo foi reduzindo. Hoje tem casos que você espera 30 dias, 60, 90, 120. Tem a carga imediata. A carga imediata é a possibilidade de você, por exemplo, você mordeu um negócio lá, quebrou um dente da frente. Vou falar um termo bem simples. Fraturou o dente, fraturou a raiz. Existe a possibilidade de você extrair esse dente, no mesmo momento colocar esse implante e já colocar um provisório ali. Você chega com o dente quebrado e sai com o implante um provisório já. Sai no mesmo momento. Não tem essa espera. Então ele evoluiu, não vou entrar aqui em detalhe de questão técnica, porque não é o objetivo, né? A questão de rosca, travamento, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas a questão para o paciente, propriamente dito, para as pessoas que estão nos acompanhando, evoluiu demais, assim, em termos de tamanho. Também, às vezes a pessoa, sei lá, 10 anos atrás, ou 15, alguma determinada situação, teria que fazer um enxerto. O que é um enxerto? Você não teria um espaço, né, ali ósseo para colocar o implante. Hoje evoluiu também nesse sentido. Tem um implante menor que você acaba evitando esse enxerto. E assim, não tem contraindicação. De uma maneira geral, o implante não tem contraindicação. Não tem idade, assim. A partir do término do crescimento da pessoa, no caso da menina, após 1 ano, após a menarca, e o menino para de crescer, e a idade final não tem. Com 80, 90, se tiver uma saúde boa, você pode fazer implante. Claro, tem 2 fatores aí que a gente vai avaliar. Não tem contraindicação com a idade, mas chega lá nos 90, tem osso suficiente para fazer o implante? Tem, então vai ser feito. E a questão médica, às vezes a pessoa tem algumas
né? Comorbidade médica que contraindica uma cirurgia, por mais que ela seja mais simples, né? Então, isso é levado em conta. Mas, de maneira geral, não tem, assim, é muito comum operar pessoas com 70, 80. Já operamos um paciente com 92 anos, uma vez. Um senhor de 92 queria fazer implante, saúde boa, tinha condição óssea boa, a gente opera, não tem problema. Doutor, o que é endodontia e quando ela é necessária? Endodontia seria o famoso tratamento de canal aí que o povo tem medo, não gosta, né? Então, endodontia seria de uma forma simples aí para as pessoas entender. O pessoal fala tirar o nervinho do dente, né? Na verdade, você tira tudo, né? Vaso sanguíneo, linfático e tira o nervo. Se de uma maneira geral, o maior causador da endodontia, que seria tratar o canal, são as cáries, né? Em algum segundo momento, algum trauma, alguma situação parecida. Mas a cárie é o grande vilão de levar um dente a tratar o canal. Então, por isso que até a gente recomenda, né, uma consulta a cada 6 meses, 1 ano. Porque o que acontece? Assim, vamos fazer uma linha aqui de evolução da questão da cárie. Você tem uma cárie muito pequena, você restaura ela. Então, restaurou, está resolvido o problema. Você tem que fazer uma manutenção, pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, ir no profissional para checar, ver se não houve uma infiltração, ver se não houve infiltração é quando entra o material de restauração e o dente. Você cria um pequeno espaço e a cárie vai evoluindo, mesmo depois de tratado. Não é comum, mas acontece isso, né? Então a pessoa tem que fazer essa checagem. Então, se você tem uma cárie pequenininha, você vai colocar um volume de material de restauração pequeno. Se tem uma cárie maior, um volume maior. Quanto maior a cárie, mais próximo, vou falar um termo simples aqui para as pessoas entenderem, quanto maior a cárie, mais próximo você vai estar do nervinho do dente ali, né? E quando que você trata o canal? É quando esse nervo, assim, de uma maneira simples, ele é tipo contaminado, aí você começa a sentir dor. Então, vou falar um negócio aqui para você. Se não existisse a cárie e o trauma, não teria tratamento de canal. Então, o tratamento de canal geralmente é por cárie e, em alguns casos, por trauma dentário mesmo. Doutor, nós estamos no inverno. Além de tomar um bom vinho, como estamos aqui no sul, a gente come muito pinhão. Pinhão quebra dente? Ó, assim, ó, não tem algo específico na literatura dizendo que é o alimento que quebra o dente, nada. De uma maneira geral, dentes rígidos. O que são dentes rígidos? Dente que não tem tratamento nenhum, não tem restauração grande, não tem canal tratado, não tem nada, dificilmente eles são fraturados. Qual que é o dente que quebra? É o dente que às vezes tem um volume de restauração muito grande e às vezes tem tratamento de canal. Então esse dente ele é um pouco mais fragilizado. E aí ele quebra com um alimento duro. Pode quebrar com torresmo, com ossinho sei lá, na feijoada, com pinhão. Coincidentemente, esses dias um paciente chegou desesperado lá. Falou, pô, doutor, fui morder um pinhão, quebrou meu dente. Então assim, e o que eu acho que chama um pouquinho a atenção da gente, porque assim, o pinhão ele é sazonal, né? Então, você não come pinhão o ano inteiro, né? Você vai comer pinhão na época do pinhão. Depois você para de comer, volta lá no outro ano comer de novo. Então já aconteceu em alguma temporada assim de ter 2, 3 casos de paciente comendo pinhão, mordendo, quebrar o dente. Mas não que ele seja um alimento quebrador de dente, mas ele quebra igual algum outro alimento duro, vai quebrar o dente, numa situação de um dente fragilizado. Doutor, na década de 80, até a década de 90, aí, né, o Ayrton Senna tinha dente torto. Hoje em dia, será que o Ayrton Senna continuaria com esse dente torto ou ele trataria? Rapaz, olha, é uma pergunta interessante. Eu até estava vendo uma literatura e buscando alguma coisa do Ayrton, assim. Ele nunca usou aparelho, pelo menos não há relatos de nada que ele tenha usado. Nem que tenha indicação, ele teve uma paralisia, não sei se você sabia, paralisia de Bell, em 84, 85, é uma paralisia lá, acho que foi temporária, né? Quando ele estava na Tolima, não é isso? Acho que foi nessa época, 84, 85. Mas assim,
Não sei se hoje, talvez, com essa exigência estética aí que tem, né? Sobre famosos, não sei se ele usaria ou não. Não dá pra gente saber, né? Mas na época não se cogitou em ele usar aparelho. Doutor, além do Ayrton Senna, o Freddie Mercury também tinha uns dentes para frente, né? Embora o Ayrton Senna não dependesse da arcada dentária para pilotar, o Freddie Mercury dependia dos dentes para cantar. Hoje em dia ele mudaria isso? Boa pergunta, mano. Então, assim, eu até tive a curiosidade de buscar alguma coisa aí sobre essa situação da arcada aí do Fred. É que ele tinha 4 dentes a mais. Então, já é uma anomalia, né? A pessoa nasceu com 4 dentes a mais. É muito raro, mas acontece. Por isso que ele tinha aquele apinhamento, aqueles dentes projetados para frente, para você poder colocar no espaço ali, né? E ele não quis usar aparelho. O Freddie Mercury, ele acreditava que o fato dele ter aquele posicionamento ali do dente, da arcada, ajudava na voz dele. Então, por opção dele, ele não quis usar. Aí alguns profissionais até acham que não teria nada a ver se ele usasse aparelho, não mudaria. Como alguns acham que aquele desenho da arcada dele, sabe, que tinha, ajudava bastante naquele entonação de voz dele. Então, aí por opção dele, não sei se ele usaria hoje ou não, né? Mas na época, por opção dele, ele não quis fazer o tratamento ortodôntico. Doutor, quais são as opções de próteses dentárias que temos hoje? Então, mano, vamos voltar um pouquinho quando você comentou do implante, né? Que evoluiu muito. Que é uma delas. Mas assim, se nós... Vamos ser bem simples aqui. Vamos pegar 50 anos atrás. 50 anos atrás. Você fazia aquelas pontes removíveis, fazia dentadura, e quando você ia fazer uma ponte fixa, vamos dizer assim, vou falar um termo bem simples para as pessoas poderem entender. Às vezes faltava um dentinho, a pessoa falta um dente aqui na frente, né? Vou pegar um incisivo central, digamos. Para você colocar uma prótese fixa ali, você acabava desgastando um dente cada lado. Olha o dano, né? Mas era o que tinha no momento, né? Você desgastava 2 dentes bons para colocar um terceiro dente. Ou seja, você colocava uma pecinha com 3 dentes, né? Onde um dentinho cada lado segurava um terceiro dente que a pessoa perdeu. Com o implante, já acabou isso. Você coloca um pininho de titânio ali no meio e você nem mexe no dente do lado. Dentro do lado fica rígido, sem desgaste, sem mexer, sem nada. Mas vamos para a evolução das próteses. Então, você fazia essas próteses unitária, 2 ou 3 dentes, fazia as dentaduras, que eram as totais, né? Aí depois, na questão das próteses fixas, né? Começou a surgir mais prótese fixa, tanto sobre dentes, tanto sobre implante. O pessoal usou, teve a época do ouro, né? Lembra que tinha o pessoal que dava aquele sorrisão, aquele ouro. Os ciganos? O ouro em si era um material assim, muito bom no sentido modo de elasticidade, muito semelhante à dentina, né? Para prevenir bactéria também. Bactericida também, ele prevenia, assim, ele inibia um pouco, e o modo de elasticidade dele era muito semelhante ao dente, então era muito bom. Só que a estética não. Então, quando... E não dá para pôr um ouro branco, hein? Ouro branco não ficaria legal, né, mano? Não tem como, né? Não ficaria tão bom quanto os materiais, né, que o pessoal desenvolveu, assim, com o advento das cerâmicas, né? Então, assim, evoluiu muito na questão de você esconder, porque assim, qual que é o segredo de uma coroa, principalmente um dente anterior, né, mano? A pessoa não tem que saber o que você fez, tem que ficar escondido ali, muito semelhante aos outros dentes, né? Então, com essa evolução, o pessoal colocava metal e porcelana. A gente chamava de metalo-cerâmica as próteses, né? Metal internamente e a porcelana por fora. Hoje não, hoje já é totalmente porcelana inteira, né? Tudo branquinho ali. Então você consegue ter uma dissipação de luz muito, muito semelhante ao dente natural, né? Você consegue esconder melhor esse trabalho.
Então, as empresas também evoluíram na questão do software, né? Eu não sei se vai chegar lá ou não, depois alguma pergunta, onde você acaba... O protético, ele tem um papel muito decisivo naquele detalhezinho do dente. Mas o software hoje, praticamente eles fazem o dente, né? Então, entra o trabalho do laboratório que dá aquela maquiada, né? Então, isso tudo melhorou demais, assim, evoluiu bastante. O protético que o doutor falou é a pessoa que produz a prótese, produz o dente, é isso? Exatamente, é assim. Então, hoje, né, algumas clínicas têm laboratório próprio, algumas terceiriza. Então, vamos lá dar um exemplo. Fazer um implante lá com o Sidney, né, na Companhia do Sorriso, tá? Eu vou fazer a moldagem, o escaneamento e vai para o laboratório, né? Quando você escaneia, que hoje tem isso, né? Tá muito comum, né? Ao invés de você moldar tradicional, você faz o escaneamento, vai um arquivo para o laboratório, esse arquivo é jogado no sistema lá, jogado não, aí tem o cadista, que é o técnico lá que programa, e a máquina em si, vou falar um termo assim, faz o dente. A máquina faz o dente, sai de alta precisão, sai perfeito. Aí o protético dá aquela maquiada, vamos dizer assim, ele faz aqueles detalhes, questão de cor, algum detalhezinho para que o dente fique mais perfeito. Mas hoje tá bem evoluído nesse sentido, muito. Assim, a questão, a gente comentava assim, às vezes entre amigos, que a questão do digital era o futuro, não é o futuro na odontologia, é o presente já. Hoje o digital tá muito forte e a gente trabalha com isso também, né, na clínica, né? Como escolher uma boa clínica odontológica? Então, Mauro, assim, eu vou falar coisa aqui que tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar. Eu já ouvi isso de paciente meu. Falou, pô, antigamente eu procurava profissional pelo currículo. Hoje os caras procuram por número de seguidor, né? Então, assim, nada contra, tem cara muito bom que tem muito seguidor e tranquilo, rede social hoje é a realidade, né? Inclusive a gente trabalha com rede social, mas assim, eu acho interessante, se eu fosse procurar uma clínica odontológica, não é o meu caso, mas vamos pegar uma clínica de uma área que eu preciso, não vou citar nome aqui para não gerar nenhum tipo de polêmica. Eu ia buscar referências com alguém que já conhece, ia pegar a rede social para ver se tem alguma coisa que contraindique ou indique. Mas assim, o tratamento odontológico em si, ou várias áreas, né? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui para você. Você quebrou teu carro, você precisa de um mecânico. Se você não for levar na concessionária autorizada, você não vai no primeiro que apareceu. Você vai pegar alguma indicação. É meio comum isso, né? Na área da saúde em si, as pessoas pedem indicação. Então, e o tempo? Aqui a gente sabe que uma empresa sofre nos 2, 3 primeiros anos por uma série de fatores, né? O mercado, ele é um pouco, ele é cruel às vezes, né? Então, acho que o tempo de existência conta bastante, o número de profissionais, né, que trabalha, as especialidades, uma clínica que ofereça, assim, suporte para a maioria das áreas, né? Então, acho que isso tudo são pontos importantes. Não que a pessoa, aqui a gente está num bate-papo, né, saudável e verdadeiro, não que a pessoa que trabalhe sozinha lá no consultório dela, que tem uma especialidade, não seja ótima e não seja boa. Talvez naquela área. Mas pensando em clínica, né, eu acho que a longevidade, o tempo de mercado conta bastante. Eu acho que isso é bem importante. Então ela se difere bastante desde o agendamento até os protocolos de segurança e também, né, uma questão que pega muita gente, né, que ajuda, é a forma de pagamento facilitada, é isso? Aí a gente consegue gerar muita facilidade nesse sentido para nossos clientes. E é o que você falou, o atendimento, os cuidados. Claro que hoje, felizmente, para quem quer fazer as coisas certas, a gente faz certo,
existe uma fiscalização muito grande em cima dos consultórios e clínicas, sabe? Então isso é bom porque você padroniza, pelo menos nesse sentido, o cliente, ele sabe que se uma empresa está aberta e funcionando, ele vai se sentir seguro que está dentro dos padrões exigidos pela vigilância sanitária, sabe? Então, isso é muito importante, é uma segurança que o cliente tem. Então, se a clínica não estiver adequada, ou você vai se adequar ou vai ter que fechar as portas. Doutor, desinformação sobre o tratamento dentário, cultura de revisão, como que funciona isso? Então, assim, por incrível que pareça, o Brasil hoje, nós temos 1/5 dos dentistas do mundo. Cada 100 dentistas, 20 é brasileiro no mundo. Tá? Mesmo assim, a gente tem um índice de desdentados muito grande no Brasil. Desdentados parciais ou desdentados totais. Apesar de a saúde pública tentar melhorar isso, né, oferecer alguns serviços, o número de profissionais aumentando anualmente assim, no Brasil, tanto de consultórios quanto de clínicas. Mesmo assim, os problemas, dá a impressão que eles não diminuem, só aumentam. Por quê? Porque as pessoas, eu não sei se procuram tarde ou se está chegando. Assim, na mídia, existe muita campanha hoje, tem bastante campanha sobre prevenção, sobre orientação de higiene, para procurar profissionais, mesmo na saúde pública, né? Nós estamos falando aqui de saúde de uma maneira geral, né? E mesmo assim existe muito problema. Estou falando em termos de desdentado, assim, a previsão é aumentar. Até 2050 é aumentar talvez 20% ou 30% do que tem hoje desdentado. Entendeu? Então ainda é muito, o que talvez para nós também, isso é muito regionalizado talvez, né? O que para nós é muito claro, essa busca, essa facilidade, existem comunidades, existem regiões que a pessoa não tem acesso, por mais que existam campanhas, existam clínicas, as pessoas não têm acesso, ou quando tem o tratamento é muito restrito, né? Então eu até acredito que, assim, não procurei para ver, não quero estar falando besteira aqui, né? Mas eu acho que a informação às vezes até tem, não como deveria, alguns locais até tem, mas a questão aí de poder aquisitivo para suprir algumas necessidades aonde a saúde pública não consegue. A saúde pública ela faz o básico, ela não consegue fazer procedimento mais complexo, né? Então acho que aí que está a grande questão. Esse gap aí de você não conseguir a saúde pública resolver o problema lá, os pequenos problemas, né, de uma cáriezinha, tá? Uma cárie, de um problema leve, que a saúde pública trata. Aí o paciente leva a perda dentária, daí ele vai ter que refazer essa perda, vai ter que substituir por um implante, uma prótese. Aí a saúde pública, é muito raro os casos onde a saúde pública faz isso. Então acho que aí que está o grande problema. Nós não conseguimos naquela demanda primária lá inicial de atender todo mundo. E aí numa situação mais avançada, o pessoal se perde no caminho aí, não tem condição financeira e a saúde pública não atende. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Doutor, e clareamento dental? A gente trabalha também, é uma prática muito usada, né? A odontologia trabalha muito com isso, né? Vários profissionais hoje, tá muito comum isso, né? Tanto o clareamento em consultório, né? Que você faz 2 ou 3 sessões, depende da necessidade, quanto o caseiro. O caseiro é aquele clareamento que você já chegou a fazer, ou tem algum amigo, viu alguém que você vai lá, molda, o profissional faz a moldeirinha, né? E você usa um gelzinho em casa para clarear os dentes, né? Claro, sobre a orientação e supervisão do profissional. Mas é uma prática bem comum e quando bem indicada, ela traz ótimos resultados. Eu vi num documentário da África do Sul, o pessoal passando carvão no dente para branquear.
Isso é meio, viu? Isso aí é meio que mito, né? Porque não vai clarear, né? Não clareia o dente, mas a pessoa às vezes faz, mas não tem nem, o carvão não tem nenhum poder nenhum de clarear dente, nada. Vamos falar agora do dente siso. Ele tem função, ele veio só para incomodar, que todo mundo acaba tirando ele. Para que serve o siso? Olha, Mauro, outra pergunta boa aí. Assim, o siso, com a evolução da espécie, a tendência é ele desaparecer. Ou seja, sei lá, em milhões de anos, não sei quantos, vai desaparecer. Ou seja, ele geralmente não tem função. Assim, estou falando de um termo simples. Não é que ele não tem, ele até tem, mas ele incomoda. Eu falo isso com uma experiência própria. Nós temos a ortodontia dentro da clínica. Estou há 25 anos atuando, né? Praticamente 25 anos. Eu tenho feito muita cirurgia de siso, muito siso, claro, quando bem indicado. Mas assim, o que é muito comum no siso? Eu vou falar um termo simples para as pessoas entenderem. Dá a impressão que ele não tem espaço para nascer lá atrás. Ele nasce inclinado, né? Então ele não consegue erupcionar totalmente. Então ele fica ali inclinado, às vezes impactando. Vou falar um negócio bem importante, porque eu já tive alguns casos na clínica que, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando entender, o siso ele é o terceiro molar, né? Eu já tive vários casos que a pessoa perdeu o segundo molar por causa do siso. Ou seja, ele vem ali inclinado, né? Fica pressionando no segundo molar e cria uma região de retenção de placa, onde você não consegue higienizar. Acaba cariando o segundo molar e a pessoa acaba perdendo um segundo molar por causa do siso, né? Não por pressão, isso aqui, não. Porque fica difícil higienizar. Então, eu não tenho estatística hoje aqui, mas assim, boa parte dos casos a orientação é tirar o siso. Claro que se ele erupcionou certinho, está na posição correta, você higieniza, não tem por que tirar. Mas às vezes ele fica ali impactando, ele às vezes nasce metade e metade fica ali, vou falar termos simples não para as pessoas entenderem, fica meio embaixo da gengiva ali, entendeu? Pense, uma parte do siso aparecendo e a outra ali escondida. Você acaba mordendo, na hora de morder você acaba machucando, fica aquela gengiva sensível. Então o siso, na maioria dos casos, ele tem indicação cirúrgica, sim. Na maioria dos casos. Tem casos que não necessita. Ou, eventualmente, o que é comum, às vezes a pessoa acaba perdendo o primeiro molar muito jovem, muito cedo, lá na infância. O primeiro molar é um dente que erupciona ali com 6 anos e acaba que vem o segundo no lugar do primeiro, o terceiro no segundo. É muito raro, mas às vezes acontece isso. Então o siso acaba ajudando aí a repor lá os espaços. Mas é um dente que, assim, o que eu recomendo para as pessoas? Geralmente o siso ele erupciona dos 18 aos 25 anos. Essa é a média. Pode ser um pouco antes, um pouco depois. Se você sentir algum desconforto, algum incômodo, procura um profissional, uma clínica, faz um exame de imagem ali, uma panorâmica, né? Faz na hora, digital, né? Faz na hora e vê se essa posição está favorável ou não. Você vê que vamos dizer assim, existe uma predisposição de causar dor, desconforto ou não erupcionar, a melhor saída é fazer a extração. Então o siso também ele pode ser considerado um step, um backup. Muito raro, mas pode. É raro, mas pode. Eu já tive caso do paciente que falou, eu perdi o primeiro molar, o segundo veio no... Mas isso tem que ser um tempo muito, muito exato, né? Mas pode, acontece. Não é a grande prática, mas acontece isso. Numa situação muito rara, mas ele acaba fazendo essa função. Doutor, o que são essas próteses protocolo que o pessoal tanto fala por aí? Então, para quem está acompanhando a gente aí, para você, Mauro, prótese protocolo, assim, de uma maneira simples, vou falar uma maneira simples, depois eu explico. Seria uma dentadura fixa. Então, é assim, não é bem isso, mas é para quem está nos acompanhando entender. A gente usa esse tipo de prótese em pessoas que
nos desdentados totais, quem já usa dentadura, ou quem tem poucos dentes e esses dentes estão condenados. Então, de uma forma bem resumida e simples aí para as pessoas entenderem, digamos que a pessoa usa uma dentadura lá no arco superior. O que a gente faz? Instala 6 implantes, de 4 a 6. Eu gosto de instalar 6 implantes. Hoje já tem uma corrente forte na odontologia de talvez colocar 4, né? Mas eu trabalho com 6. Aonde você instala esses implantes, tem uma estrutura metálica fundida, e sobre essa estrutura você, digamos, monta essa dentadura. Estou falando de uma maneira simples para as pessoas, né, leigas entender. Você monta como se fosse essa dentadura. Então você tem algo fixo na boca, não tem o perigo de ficar caindo, soltando. O céu da boca fica livre, né? Fica livre, então não tem esse negócio de passar a língua lá. Até melhora a questão de você sentir o sabor dos alimentos, porque você pensa a dentadura, você tem aquela chapa de acrílico, né, que vai ali no palato, né? Para as pessoas entenderem, no céu da boca. E nesse protocolo não. Então você tem só os dentes ali apoiados numa estrutura e essa estrutura fixada nos implantes. No arco inferior também é bem comum, até mais comum do que no superior. Porque existe assim uma dificuldade muito grande em dentadura no arco inferior. Parar. A dificuldade dos pacientes assim, ela é enorme. Às vezes o pessoal fala, eu fiz 2 dentaduras, em cima ela para bem tranquilo. Mas embaixo não consigo. Então, no arco inferior, assim, a prática comum hoje é colocar 4 implantes, daí você instala uma prótese dessa. Você devolve função, autoestima, você devolve tudo para o paciente. A gente trabalha muito também com essas próteses na nossa clínica, assim. Tem muita procura por indicação, né? Aquilo que a gente falou antes, né, Mauro, de como procurar uma clínica, né? Como a gente está há 20 e poucos anos no mercado, e muitos clientes, então acaba indicando outro. Então a gente tem trabalhado muito com essas próteses protocolo. Há muito tempo já, né? Mas a gente tem uma procura muito boa. Doutor, encaminhando para o final, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, falasse como encontrar a sua clínica, como chegar lá na Companhia do Sorriso e as redes sociais. Então, Mauro, nós estamos há vai fazer 25 anos agora no mercado, numa região próxima ao Santa Casa, ali a gente fica na Tiradentes, né, pertinho de Santa Casa. Você procurar lá na rede social Cia do Sorriso PG, nós temos no Instagram, nós temos no Facebook, né, então é muito fácil. E entrou na rede social lá, nós temos nossas mídias, desejou lá fazer uma avaliação, conhecer a clínica, alguém já entra em contato, já marca um horário, né? A gente trabalha dessa forma. Então, é muito fácil de nos achar aí, bem no centro, né? Pertinho de Santa Casa, uma quadra de Santa Casa, né? E outra coisa importante que eu vou comentar, o nosso expediente é das 8h30, meio-dia, né? O administrativo, nós não fechamos para almoço, então a questão administrativa, fazer um pagamento, alguma coisa, a gente tem as facilidades, mas se a pessoa quiser ir na clínica, ela pode ir nesse horário de almoço, e nós fechamos às 20 horas. Então, às vezes aquela pessoa que ela, eu trabalho, estudo, meu tempo é curto, então a gente pode atender às 18, 18h30, 19 horas, nós temos essa facilidade de segunda a sexta até às 20 horas, e no sábado pela manhã também. Além do pagamento facilitado. Além do pagamento facilitado. Doutor, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar passando algumas coisas aí. Quem está nos acompanhando, às vezes já nos conhece. Quem não conhece, que venha conhecer, né? E eu, como Dr. Sidney e a clínica Cia do Sorriso, está à disposição de vocês também. Qualquer coisa. Obrigado. Agradecemos a todos os nossos internet espectadores pela audiência e até a próxima. Um grande abraço.